Olá a todos e todas, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Entre Elas, aqui da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, coordenadora desse programa, entusiasta da democratização do ensino, e hoje eu tenho o prazer de receber uma grande professora, grande advogada, que, além de tudo, é uma grande amiga, que é a professora Bianca. A professora Bianca é mestre e doutoranda em Direito Processual na Universidade de São Paulo, advogada, professora de Direito Processual Civil no Mackenzie e no IBMEC São Paulo, coordenadora de atividades complementares e extensão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora visitante em Coimbra e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Professora Bianca, muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada pela sua disponibilidade. O primeiro programa de 2021, então você inaugura o programa Entre Elas para falar sobre um tema super importante. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu sempre gosto de trazer um pouco sobre carreiras, né? Muitas pessoas que nos acompanham, elas ficam com essa curiosidade. Então, professora Bianca, se você puder falar rapidamente, eu sei que não vai caber em 5 minutos a trajetória da sua vida, fique tranquila. Mas o que levou você à advocacia e a ser professora de Direito Processual Civil? Assim, que foi, se você pudesse mostrar um momento para nós, qual seria aquele que trouxe esse impacto na sua vida para a sua decisão? Oi, Paula, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Gosto muito de trocar ideias sobre temas polêmicos, temas jurídicos com você, e esse espaço é o ideal. Então, obrigada pelo convite, parabéns à ESA pela organização, e uma honra também abrir, né, essa série de programas agora em 2021, esse ano que a gente tem esperança de ser um ano mais leve, e que a gente possa em breve fazer esses debates, esses encontros presencialmente. Então, uma alegria muito grande estar aqui. E eu achei que eu viria aqui falar de um tema difícil, né, processo coletivo e suas dificuldades, mas a sua pergunta inicial é muito mais difícil. Como que eu me tornei professora? Parece que é uma sucessão de ocorrências no tempo que me levou a tomar essa decisão. Não sei se eu colocaria exatamente um momento, mas para resumir e responder a sua pergunta, considerando o tempo, eu sempre gostei muito da área do processo civil durante a graduação. Então, além de cursar as disciplinas tradicionais, eu buscava outros temas para estudar, para ler. O estágio despertou esse interesse também. E quando o estágio despertou esse interesse, eu comecei a refazer as matérias de processo civil na graduação. Isso foi até um pouco curioso, né? Ah, mas Bianca, você reprovou o DP? Não, eu conversava com o professor e professores, né, que eu gostava, principalmente da didática, da aula, dos debates, e perguntava se eu podia assistir a matéria novamente em outra turma, em outro turno. E eu ia até mais do que, né, me computava a presença, não tinha prova, não tinha nada, mas eu ia. Então eu já tinha esse interesse durante a graduação. E aí eu decidi fazer o mestrado, não para dar aula, simplesmente porque eu gostava do estudo e da prática do tema, mas durante o mestrado, você sabe, né, nós temos que fazer a prática docente, dar aula, entrar em sala de aula, faz parte do mestrado, da formação, do pós-graduando no estricto sensu, e eu tive que fazer isso. Eu confesso que foi por obrigação, eu não queria, eu não estava muito contente com essa atividade. Preparei a primeira aula, né, e a primeira aula que eu dei na graduação foi sobre o tema de hoje, foi sobre processo coletivo, tutela jurisdicional dos interesses transindividuais, para o 5º ano, né, para o 10º semestre lá no Largo São Francisco. E era uma matéria optativa, ainda é, né, uma matéria optativa na grade, e muito procurada. Meu professor, meu orientador, até hoje orientador, ele é o expert, ele sabe tudo do assunto, então o pessoal procurava bastante a matéria. Eu era monitora, tinha que ter algumas atividades lá, e a turma com mais de 120 alunos, então eu fiquei muito ansiosa, né, bastante nova, primeira aula, etc. Então eu estava bem desconfortável, mas assim, o momento que eu assumi a postura lá, a posição para dar aula, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E foi assim. Então, acho que eu colocaria esse momento, que foi a primeira aula na monitoria dentro do mestrado,
por obrigação, eu estava lá por livre e espontânea pressão, mas que eu percebi que eu gostei, então os alunos perguntando e os debates acontecendo, eu falei, não, eu gostei disso, quero dar aula. E aí aí depois as próximas monitorias já foram muito mais tranquilas, sem estresse, e logo depois que eu terminei o mestrado, eu já assumi as minhas próprias turmas, né, em outra instituição, e já comecei a dar aula, então eu diria que foi nesse caminho. Paula, não sei se eu respondi a sua Nossa, pergunta. respondeu super. Eu achei inspirador e não imaginava. Eu também é uma curiosidade minha, mas eu sei que também das pessoas que nos ouvem, deixa, falem para um pouco mais sobre carreira. Mas eu não imaginava, Bê, eu achei linda essa história, porque realmente porque é o momento que tocou, porque muitas pessoas falam, não sei se foi o momento, acho que foi desde sempre, etc. E eu fico com uma inveja das pessoas que falam, nossa, desde sempre eu soube. Eu falo, gente, como que sabe desde sempre? E essa história foi uma construção, né? Então eu acho que é isso, porque às vezes as pessoas pensam que é algo muito longe, advogada, professora, e às vezes são coisas que a vida nos leva. Então eu acho que adorei também a sinceridade. A Bianca, ela é uma pessoa super sincera, uma qualidade que eu admiro muito. Então, obrigada por partilhar aí um pouquinho da sua vida conosco. E agora sim, a gente vai entrar nos tópicos que nós pensamos para o programa de hoje. É um tema que eu vejo pouco debate sobre. Eu vejo, na verdade, eu comecei a entender mais sobre com a questão do direito do consumidor e também com uma live que eu fiz com a professora Bianca no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. E algumas pessoas ficam curiosas sobre como, se é possível ou não é, tem essa dúvida de quem é do direito e de quem não é. É possível, então, Bianca, nós temos os processos seletivos, os processos coletivos, mas o que seria, então, esse processo coletivo? Como que a gente poderia definir o que é esse processo coletivo? Paula, tá cortando bastante o áudio, eu não sei se é só para mim ou para quem está assistindo também. Eu acho que eu peguei o contexto geral da sua fala, até te mandei uma mensagem no privado. Você está me ouvindo? Tá Eu tô normal? te ouvindo normal. Ah, então tá. Acho que a imagem foi cortando, ficou, sabe, picotando, e o áudio também. Mas, pelo que eu entendi da sua pergunta, é como definir o processo coletivo, é isso? Exatamente. O que a gente pode Tá, entender como processo coletivo? tá cortando bastante. Mas se você diz que o meu tá normal, então eu vou falando aqui, deve ser alguma instabilidade na internet. Eu acho que a definição do processo coletivo fica fácil se a gente coloca a ideia de que em um dos polos do processo eu tenho uma coletividade. Né? Usualmente, nós vemos o processo civil como dois indivíduos ou como indivíduos em litígio pleiteando direitos individuais. No processo coletivo, eu já tenho uma coletividade em um dos polos do processo e a decisão a ser proferida nesse processo afetará toda essa coletividade. E aí o outro ponto é possível toda essa coletividade estar no processo? Não, né? Isso seria inviável para a tramitação processual, para a celeridade processual. Então o sistema ele faz adaptações para trazer direitos coletivos para um processo. Perfeito. Agora me ouve melhor? Ou não? Agora tá melhor, não Tá sei o que você melhor? fez. Não cortou nada agora. Não cortou nada. Ai, que bom. Então, é uma dúvida que as pessoas ficam, como se eu tenho, né, os direitos aí difusos, todo mundo entra, não dá, né? Tem a questão dos direitos coletivos. Agora, tá cortando, Bianca? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos? É. Então, eu vou passando então para você, para não cortar no áudio na gravação. Então, a segunda pergunta, né, sobre esse tópico seria qual a diferença do processo individual para o processo coletivo? Qual seria a diferença entre o individual e coletivo? Eu acho que é importante quando a gente fala de processo coletivo, pensando que os mais diferentes públicos podem ouvir esse áudio ou assistir esse vídeo, é que dentro do processo coletivo eu tenho várias esferas possíveis de discussão. Quando eu falo em direito coletivo, tem muita coisa nesse balaio, tem muita coisa nesse grupo. Então é importante diferenciar, principalmente quando a gente está vivendo situações de violações a direitos coletivos, em que várias pessoas são afetadas.
desde muito tempo, isso acontece, agora está em situação de pandemia, aumentou um pouco, e aí as pessoas vêm procurar, os clientes vêm procurar falando, eu não preciso fazer nada individualmente, dá para fazer processo coletivo, né? Você vai fazer um processo coletivo? Então, acho que escutei isso algumas vezes nos últimos meses. Então, ao falar de processo coletivo, acho que a primeira observação importante quando eu falo de processo coletivo, eu estou discutindo o direito de grupos. E os direitos dos grupos podem ser diferentes. Uma coisa é eu falar proteção do meio ambiente, que aí eu não consigo saber quem vai ser beneficiado por essa proteção, quem vai respirar o ar limpo e quem não vai. Não tem como eu limpar o ar só para um bairro e não para o outro. Ou eu protejo todo mundo, ou eu não protejo ninguém. E aí eu acho muito importante, quando a gente fala disso, lembrar do caso da pílula de farinha, Paula. Não sei se você lembra, caso já aconteceu há alguns anos, né? Mas é muito emblemático. E um dos pleitos para tirar as pílulas de farinha do mercado de consumo, eu estou falando de um direito difuso, certo? Não tem como eu tirar a pílula para um bairro e não para o outro. Eu protejo todo mundo, eu não protejo ninguém. E aí é aqui um direito essencialmente coletivo. Ele nasce, vive e morre de forma coletiva. Por outro lado, eu tenho direitos de grupos em que eu consigo identificar quem vai ser beneficiado. Então, os advogados associados à Ordem dos Advogados do Brasil tem uma relação jurídica que os liga e eu consigo identificar aquele grupo e proteger aquele grupo, certo? Então, esse tipo de grupo é diferente daquele primeiro. E o sistema, ele se adequa para pensar e para arrumar o procedimento de acordo com o grupo que está em discussão. Eu posso discutir os direitos de 2 grupos dentro de um processo? Posso, certo? E aí esses 2 grupos eu chamo de essencialmente coletivos. Eu não, né? O Barbosa Moreira, mas tornando aqui numa linguagem mais acessível. E por fim, que aí eu acho que é o mais comum no nosso dia a dia, são os direitos individuais, uma violação ao direito de uma esfera individual que se repete. E aí a violação é parecida. Por quê? Porque as pessoas têm que pagar o mesmo tributo, porque elas assinam o mesmo contrato de adesão, e aí ela pode demandar individualmente, ou essa demanda pode vir através de um pleito coletivo. E aí eu falo de direito individual homogêneo e direito individual que se repete, certo? Então, quando eu penso em processo coletivo, eu estou discutindo essas 3 esferas de direitos. Posso discutir só uma, eu posso discutir as 3. E a pergunta, né, que eu ouvi bastante, que eu comentei, diante da violação a um direito individual que se repete, e você sabe que se repete porque você conhece muitas pessoas nessa situação, porque as pessoas começam a conversar e começam a se mobilizar, eu não preciso fazer nada porque vai ter um processo coletivo. Não é qualquer pessoa que pode fazer um processo coletivo. Não é qualquer pessoa que tem legitimidade ativa para provocar o poder judiciário e dar início a um processo coletivo. Ai, Bianca, isso é péssimo, isso é ruim. Não, né? O legislador fez um filtro, por quê? Para evitar fraude, para evitar conluio. Então, ele fez um filtro pensando, bom, quem será o representante adequado para falar em nome desses grupos? Não tem como eu colocar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas num dos polos do processo. Seria inviável. E tem vezes que eu nem consigo saber quem são essas pessoas. Então, ele fez uma lista e essa lista tem que ser observada para eu saber quem pode ir para o Poder Judiciário. E aí, nessa lista, né, como você sabe, Ministério Público, Defensoria, os entes públicos, as associações. Então, falando de processo coletivo, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar bastante claro. E aí, a sua outra pergunta, né, o processo coletivo versus o processo individual. Exato. Que aí é o que também vem a outra pergunta, tá? Eu tenho meu processo individual e como o meu processo tem mais 10, 20, 30, 5.000. Suspende tudo, isso é processo coletivo? Não. Né? São 5.000 processos individuais. Aí o que o ordenamento jurídico faz é criar mecanismos para tentar formar um padrão decisório comum para questões que se repetem. Não dá nem para falar que as demandas são iguais, porque as partes são diferentes. A causa de pedir, a história, né, a circunstância fática que levou àquela demanda, provavelmente muda um pouco de uma para outra.
O pedido pode mudar de um para outro, então até falar em demandas repetitivas, como se a demanda fosse igualzinha uma à outra, é incorreto, né? São questões que se repetem e o sistema tem instrumentos para lidar com isso dentro do processo individual, e tudo isso convive no nosso poder judiciário, né? É um negócio bastante complexo. Bastante complexo, mas eu acho que ficou bem clara essa questão. É uma dúvida que as pessoas têm. Eu tenho meu vizinho, outro vizinho, a gente tivemos uma questão parecida, mas cada um propôs um processo diferente. Isso seria o coletivo? E a professora Bianca acabou de demonstrar que não. Na verdade, a gente teria o coletivo se nós estivéssemos todos aí, ou representados, ou no mesmo polo, daí a gente teria outras figuras processuais. Mas aí, professora Bianca, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, pandêmico, em que tivemos aí que nos adequar de diversas maneiras, tanto no ensino quanto na questão da própria advocacia, algumas causas começaram a crescer mais, principalmente as causas relacionadas ao direito do consumidor, mas não só isso. E em relação aos processos coletivos, daria para a gente ver uma perspectiva de aumento ou não, se não teve impacto a pandemia nesses processos coletivos, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Dados empíricos, não tenho ciência deles, Paula, para falar categoricamente se houve um aumento. Minha percepção é muito mais pessoal, de olhar notícias, acompanhar casos, etc. E a minha percepção, não sei qual é a sua, é que sim, houve um aumento. Né? O processo coletivo, como eu penso em discutir direitos afetos a grupos, ele foge do tradicional pedido condenatório a pagar algo, declaratório de uma relação jurídica. Ele afeta um grupo e, consequentemente, ele afeta decisões políticas. Então, se eu vou discutir o direito ao medicamento de um grupo, isso afeta uma decisão política. O direito de acessar uma determinada região pública, uma praia, isso afeta uma decisão política. Então, o processo coletivo, ele sempre vive uma tensão bastante grande, porque ele sai do papel tradicional com o qual nós estamos acostumados desde o século XVIII do judiciário, de que o judiciário resolve conflitos intersubjetivos. Eu tenho um problema com meu vizinho, o juiz que vai resolver quem está certo e quem está errado. Não, meu problema é com o Estado. Eu quero um medicamento que o SUS não quer pagar. Será que essa decisão do juiz afeta uma escolha política do executivo e do legislativo? Esse é o papel do judiciário? Então, essa discussão é bastante antiga. Agora, na pandemia, em que o poder executivo e o poder legislativo estão sendo chamados a atuar rapidamente, porque é uma circunstância, né, inédita, nunca vivemos, ninguém sabe direito o que está acontecendo, isso acaba no judiciário. Mas é só no Brasil? Isso é o problema do Brasil. Já escutei gente falando, o Brasil está tudo errado. Não, a discussão da vacinação ser obrigatória ou não também está no judiciário da Alemanha. Então, exato. É uma tensão entre os poderes que as nações contemporâneas estão vivendo, né? E a gente não foge desse padrão. Então, a minha percepção, respondendo a sua pergunta, é que houve um aumento, sim, principalmente quando eu penso num sistema de saúde bastante lotado, e que eu tenho pleitos coletivos, processo coletivo, para obrigar um determinado ente público a fazer um determinado programa de saúde. Então, traz oxigênio para cá, abre vaga ali, isso no processo coletivo. Mas eu também tenho processos individuais que impactam a política pública. Porque se eu tenho um hospital que não tem mais leito, mas eu, Bianca, faço um processo individual para pedir uma decisão judicial que obrigue o hospital a liberar o leito para o meu cliente individual, isso afeta a política pública também. Então, acho que, em geral, nós podemos pensar o judiciário como protagonista de decisões políticas na pandemia de uma forma bastante exacerbada. Não é uma crítica ao judiciário brasileiro, isso acontece em outros países, em outros poderes judiciários, faz parte dos judiciários, mas é uma constatação, né? Não sei se você tem essa percepção também, Paulo. Tem essa percepção, cada vez mais, eu acho que isso tem ficado mais evidente das decisões, e até esse momento que a gente estava conversando, tem aqueles pop-ups do Estadão, e aí apareceu, a justiça determina a suspensão da decisão do retorno das aulas. Então, é uma iniciativa do Poder Executivo, e aí você tem o Poder Judiciário regulando. Então, a gente tem esses impactos.
E aí, trazendo essa ideia de impactos, e aí é uma questão que eu sempre falo para os alunos da parte de direitos humanos, né? Que direitos humanos, eles pensam que fica numa caixa fechada das outras áreas. Mas quando a gente pensa na ideia de acesso à justiça, a gente está falando de processo civil, né? Eu posso dizer, existe o direito material de acesso à justiça, mas como é esse acesso à justiça é que eu tenho as outras áreas também me dizendo como que eu faço ou fazer. E aí, professora, como que a gente poderia ver essa ideia de acesso à justiça no processo coletivo? Porque algumas pessoas falam, mas não sei, o processo coletivo não seria um acesso à justiça porque ele não teria aí uma decisão individualizada. Teria realmente essas conversas que a gente acaba ouvindo, teria fundamento ou não tem nenhum fundamento isso que do acesso à justiça ser comprometido em função do processo coletivo? A gente poderia esclarecer como para os nossos ouvintes? Eu acho que essa crítica, ela parte da concepção de que o acesso à justiça fica restrita àquela expressão do day in court. Eu tenho acesso à justiça se eu tive o meu dia no fórum, né, no Poder Judiciário, se eu levei meu pleito, se eu fui ouvida, se eu tive uma audiência, se eu não tive isso, eu não tive acesso à justiça. Eu acho que essa concepção de acesso à justiça é bastante restritiva, limitada, porque também coloca o acesso à justiça somente no Poder Judiciário. Hoje, né, uma concepção já mais ampliada do acesso à justiça é acesso à resolução do conflito de uma maneira justa e eficiente, não necessariamente através do Poder Judiciário, pode ser através de outros meios de resolução de conflitos e pode ser através de iniciativas coletivas, desde que a solução fornecida seja a mais adequada. Não a melhor, não a que eu ganhe tudo, porque senão não tem acesso à justiça para o outro lado que perdeu tudo, mas a solução que consiga conciliar todos os interesses em debate. E aí que vem a luta, né, do nosso legislador na escolha do representante adequado. Quem será que pode falar melhor por esse grupo, que pode representar melhor os interesses desse grupo? E aí ele fez aquela listinha que a gente sabe do artigo 5º, né, da Lei da Ação Civil Pública, colocando ali os representantes adequados, uma escolha legislativa. Por quê? Em outros sistemas, a escolha é outra, né? Quando nós assistimos as séries dos Estados Unidos, os filmes dos Estados Unidos, é bastante comum ter um cidadão que vai à TV, que vai ao jornal e fala, olha, eu vou propor uma ação coletiva, uma class action, e eu vou representá-los, entrem na minha ação. E se mais pessoas falarem, não, acho que você é um representante adequado, ele pode ser certificado como representante adequado. Então, a escolha do representante adequado lá é feita pelo magistrado. Aqui foi feita previamente pelo legislador. Então, confiamos na escolha do legislador. Quanto a esse ponto, não vejo nenhum problema em falar que o processo coletivo é acesso à justiça. O outro problema, né, que aí é uma discussão sem fim, é a questão da demora do processo. E demora. Mas o processo individual até aí também demora. Exato. Eu acho, na última conversa que nós tivemos, você falou que é mais ou menos 7 anos que um processo demora no Brasil, né? É a média, o processo coletivo costuma demorar um pouco mais, assim. Mas a gente tem que considerar que 7 anos é a média, né? Você pode terminar em 5, você pode terminar em 15. Então, o processo demanda um tempo. É porque o judiciário não trabalha? Óbvio que não. Estamos falando de 80 milhões de processos no Poder Judiciário. Não tem como ser a toque de caixa. Se for a toque de caixa, a gente até desconfia, né? Será que realmente analisaram o meu caso? Será que realmente leram o meu caso? Então, o tempo necessário que é o desafio. Qual o tempo necessário para analisar esse caso? Obviamente que um processo coletivo é muito mais complexo. Eu faço um termômetro, Paula, quando eu dou aula de processo coletivo, porque é uma pergunta bem comum, assim, dos alunos. Bianca, professora, por que o processo coletivo demora mais, né? Isso é uma percepção. Bom, eu digo, coloquem-se no lugar do magistrado ou da magistrada. Então, você chega num dia de trabalho, você está no meio de um dia de trabalho, há diversos processos conclusos para você analisar, e há processos individuais e há processos coletivos. Você está cansado, ou nem está cansado, mas você sabe que tem muita coisa para fazer, você começa analisando qual? Processo individual, né? Eu acho que vai dar menos trabalho. Então, tem até essa questão psicológica, né,
que tem que passar também pela análise, né? É algo bastante interessante. Até aqui mencionando, tem uma doutoranda de Oxford, a Fernanda Farina, que ela estuda o sistema de saúde em decisões judiciais no Brasil. Olha. E ela analisa como essas questões sociológicas, que não são expressamente declaradas na fundamentação, afetam as decisões judiciais. Esse é um começo de um outro ponto. Isso eu achei bem interessante a forma como você colocou, professora, porque isso esclarece muitos pontos, principalmente porque há um costume de ver as séries também norte-americanas e fazer uma comparação com o nosso sistema que não dá para fazer, né, essa comparação. E aí, justamente, o aspecto legislativo já trazendo as diferenças. Mas indo para o nosso próximo tópico, os processos repetitivos, você mencionou anteriormente, mas só para esclarecer, os processos repetitivos são a mesma coisa do que falar processos coletivos? Ter processos repetitivos é a mesma coisa? Não. O processo repetitivo, e aí a gente está pensando aqui no incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, o incidente de assunção de competência, o IAC, e os recursos extraordinários repetitivos nos tribunais superiores, eles são técnicas desenhadas para lidar com a litigância repetitiva, mas a partir de uma questão de direito que se repete, né? A demanda em si é diferente. E essa contraposição é importante por quê? Porque ao ler o Código de Processo Civil, fica bastante evidente que o legislador privilegiou essas técnicas. Então, ele regulamenta o IRDR, ele organiza os repetitivos um pouco mais do que já tinha, o IAC ele foi um pouco omisso, mas está lá o IAC também para compor e prevenir divergências, e do processo coletivo ele nada fala. Então, essa escolha política legislativa preterindo o processo coletivo e dando preferência às técnicas de julgamento através da fixação da tese a partir de uma questão que se repete, ficou bastante clara no Código de Processo Civil de 2015, né? Então, o processo coletivo, ele está bastante esquecido, ele voltou aos debates, principalmente, em minha opinião, em razão do que a gente tem vivido, né? Essas decisões políticas indo para o Poder Judiciário. Com certeza. E eu acho que a ideia também da ideia, né, dos processos repetitivos e processos coletivos, a gente enfrenta o problema de insegurança jurídica. Muitas pessoas falam, insegurança jurídica. A professora Bianca acabou de mencionar a questão aí dos processos repetitivos. Então, às vezes, que a gente tem essa formação de tese, justamente por essa tentativa de harmonização das decisões. Mas nos processos coletivos, a gente também teria uma ideia de, por exemplo, temos um processo coletivo de uma demanda semelhante em São Paulo, uma demanda semelhante em Minas Gerais, por exemplo. Questões de grupos diferentes, mas com uma causa de pedido semelhante, de algum problema que eles teriam. A gente consegue enxergar as decisões de uma forma mais uniforme nos processos coletivos ou não, professora Bianca? A gente não enxerga, não tem essa possibilidade. Mas o que você está perguntando são dois processos diferentes? Diferentes. Dois processos coletivos diferentes. Não, eles não necessariamente terão o mesmo destino, né? Porque eu posso ter processos coletivos que discutem a mesma questão fática, a mesma circunstância fática, por exemplo, e eles terem tramitação independente. Então, essa é uma outra discussão bastante relevante, até é importante você trazer esse ponto, da discussão da relação entre as demandas coletivas. Será que existe conexão? Elas devem ser reunidas? Porque eu posso ter decisões divergentes, né? E aí vem uma outra questão também bastante polêmica no processo coletivo, como tudo é, né? Que é a questão da eficácia da decisão pelo limite territorial, né? O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que os tribunais superiores ainda não definiram se ele é constitucional ou não, ou seja, uma decisão proferida no TJ de São Paulo vale só para o estado de São Paulo, não vale para o estado de Minas num processo coletivo. Se eu estiver discutindo um determinado direito difuso, que é aquele grupo que eu não consigo identificar quem faz parte, essa limitação não faz muito sentido, né? É algo bastante estranho. Então, isso sempre traz bastante polêmica para fixação, para discussão. E aí vem um outro ponto, né?
Por que será que o processo coletivo, ele tem essas questões sempre bastante intrincadas, sempre muito bem desenvolvidas pela doutrina, e a gente não vê evolução para reformas legislativas? Exato. Quem será que se incomoda com o processo coletivo? Tem um livro bastante interessante que o título é Quem tem medo do processo coletivo? Olha só. É da Andréa Pimentel, foi a dissertação de mestrado dela. E ela analisou a tramitação legislativa do Código de Processo Civil de 2015 para tentar encontrar motivos para o enfraquecimento da tutela coletiva. E é bastante interessante, e é isso que a gente tem percebido, né? A tutela coletiva ela vem sendo cada vez mais minada, então tem artigo 1º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública, limitando o objeto do processo coletivo. Ah, não pode discutir FGTS, não pode discutir determinados tributos. Por quê? Quem fica incomodado com o processo coletivo? Então, o processo coletivo, ele coloca na mão de alguns entes que representam muito bem a coletividade discussões muito relevantes. Se ele for muito bem tocado, julgado, ele tem uma potencialidade muito forte. Será que todos os setores da sociedade ficam satisfeitos com isso? Possível, né? Agradar todo mundo. Mas o processo coletivo coloca isso na discussão, bastante importante. É um ponto muito importante de reflexão. Quem se incomoda tanto com o processo coletivo a ponto de ele não ser tão desenvolvido, a doutrina está mais à frente do que mudanças legislativas, né? Enfim. E tem até um ponto importante, né, Paula, que tinha previsão no Código, foi aprovado, inclusive, né, no Congresso, que é o incidente de coletivização da demanda individual. O juiz, percebendo que uma demanda individual versava essencialmente de um direito de um grupo, ele poderia coletivizar a demanda. Isso foi vetado pelo Executivo. Então, esse Poder Executivo vetou esse dispositivo, era o artigo 333, sob o fundamento de que o Código já prevê mecanismos para julgamento de teses repetitivas. Mas qual foi a minha primeira fala? Não tem nada a ver tese repetitiva com processo coletivo. Os âmbitos de incidência são distintos. Então, tem um interesse para além do jurídico na discussão do processo coletivo, como é natural, né? Nós sabemos que os institutos jurídicos, eles não são essencialmente dogmáticos. Mas excelente ponto, professora Bianca. E aí, já trazendo um pouco mais para os impactos, né? Foi o começo da sua fala, qual é o impacto do processo coletivo para a sociedade, a gente trouxe alguns pontos. Mas o processo coletivo, a gente poderia pensar que ele é uma ferramenta social, o processo coletivo, professora Bianca? Como que a gente vê esse impacto para além aí, até o impacto em políticas públicas? Como é que a gente vê ele como um mecanismo de mudança? Eu vi o comentário da Suelen, depois eu comento. Sim, tem esses 2 PLs em tramitação, bem polêmicos, inclusive. Mas, respondendo a sua pergunta, Paula, ele é um bom instrumento, mas como ele tem tantos pontos delicados, ele não traz essencialmente segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, estamos vivendo esse momento de pandemia. No começo da pandemia, várias ações para discutir saúde. Discutir medidas sanitárias para proibir a entrada em praia, para fechar a estrada, para fechar comércio, então aquelas medidas mais imediatas da pandemia. No segundo semestre de 2020 para cá, algumas medidas começaram a ser adotadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, medidas de austeridade, né, diante da crise econômica potencializada pela pandemia, algumas medidas de austeridade estão sendo tomadas porque os cofres públicos estão sentindo. E uma dessas medidas do Estado de São Paulo envolve tributação de veículos automotores para pessoas com deficiência, PCD. Não sei se está acompanhando essa discussão. Estou acompanhando essa discussão. E, nossa, é uma discussão, assim, gigantesca, né, da forma como foi feito, se pode fazer, se não pode fazer, e os processos individuais já estão chegando no Poder Judiciário, mas também tem processo coletivo. E o processo coletivo, o Ministério Público, né, do Estado de São Paulo, que ajuizou o processo, e aí as pessoas costumam perguntar, tá, tem um processo coletivo, o que eu faço com a minha demanda individual? Tem um processo coletivo, faço a demanda individual ou não faço? O sistema, ele não dá respostas claras. Eu não posso falar para um determinado cidadão que me faça a pergunta, não faça o processo individual, porque vai dar tudo certo no processo coletivo.
Não posso falar desiste do seu processo individual, porque o processo coletivo vai dar tudo certo. Então, mesmo a relação entre a demanda individual e o processo coletivo, ela não é muito clara no sistema, e isso é fonte de insegurança. Então, apesar de ser um bom instrumento para a discussão de direitos de grupos, existem problemas muito sérios que ainda trazem bastante insegurança. E aí fica até um pouco culpa do advogado, né? Ah, será que é o advogado que não sabe falar, etc. Mas fala, não, realmente não tenho como prever o que vai acontecer no processo coletivo. Então, talvez a demanda individual seja uma opção razoável. Também não tenho como prever o que vai sair dessa demanda individual. Então, a ida para o judiciário sempre traz uma certa insegurança. O processo coletivo é a vantagem para quem não quer ir para o judiciário individualmente. Então, eu já me conformei com a nova situação feita pelos outros poderes, eu não vou discutir no Poder Judiciário, talvez o processo coletivo traga algum benefício para mim no futuro. Então, acho que entraria mais nessa última trincheira, né? Nessa última trincheira de defesa de direitos, considerando o processo coletivo. Teve um outro processo coletivo bastante recente, você também deve estar acompanhando, da isenção do transporte gratuito para os idosos de 60 a 64 anos. Uhum. E acho que esse é mais delicado ainda, né? Porque eu não vejo nenhum idoso individualmente entrando no judiciário para falar, olha, eu não quero pagar R$4 de transporte. É verdade, não vi não. Então, se não for pelo processo coletivo, como que seria essa discussão? Né? Então, pensando nesses direitos de uma pequena monta econômica, aí sim, acho que aí o processo coletivo ele faz bastante sentido para levar a discussão para uma esfera de poder. Excelente, professora. E para quem eu vi que tem uma pergunta, né? Quem vai nos assistir posteriormente no YouTube ou quem está nos ouvindo no podcast, a Sueli perguntou para a professora Bianca, até onde eu sei, há 2 projetos de lei sobre ação civil pública. Um é o 4.111 e o outro não me lembro. Um deles nasceu de discussões acadêmicas e o outro é do CNJ. São propostas muito diferentes em muitos pontos. Professora, você poderia comentar sobre esse ponto? Sim, acho que o principal ponto das duas propostas, né, considerando aqui o espaço e o objeto da nossa conversa, é que eles querem mudar o regime da coisa julgada no processo coletivo. Então, o processo coletivo, ele muda a porta de entrada, quem pode entrar no judiciário, ele muda a porta de saída também, né, considerando que sempre tem grupos em discussão. Então, hoje, o regime da coisa julgada no processo coletivo, ele é totalmente diferente do processo individual. No processo individual, a coisa julgada vale somente entre as partes, e vale se eu perder ou se eu ganhar. Não importa. O que for decidido deve ser cumprido. E não importa se as provas produzidas no processo foram suficientes ou não. O ônus da prova resolve quem vai ganhar e quem vai perder, esse é o processo individual. Para o processo coletivo, o que o legislador pensou? Bom, eu não tenho todo mundo do grupo no processo discutindo individualmente, eu tenho um representante adequado que eu escolhi para entrar no Poder Judiciário, mas eu não sei se ele vai ser o melhor. Então, se ele não conseguir produzir todas as provas, e se a fundamentação da sentença for por insuficiência de provas, a ação pode ser reproposta. Então, a coisa julgada, ela vai sendo alterada para favorecer o grupo. Concorda? Não sei se a professora Paula tem essa opinião também. Concordo. E aí, o ponto central, acho que o mais criticado desses PLs, é que eles querem estabelecer um regime de coisa julgada mais próximo do que nós temos do processo individual, independentemente do resultado, quanto decidido deve ser observado. Qual que é a fundamentação? E acho que a fundamentação até que faz sentido. Se eu penso que demandas seriais, demandas repetitivas, que têm uma questão de direito em comum, podem ser definidas pelo tribunal através de um IRDR, através de um IAC, através de um repetitivo, e nesses mecanismos, não importa a decisão tem que ser cumprida, o processo coletivo tem que ser a mesma lógica, e aí vai trazendo isso por a coisa julgada do processo coletivo. Acho que esse é o ponto mais criticado. Uma outra crítica bastante importante para os 2 PLs
Até uma coluna do professor Ricardo de Barros Leonel, meu orientador, ele publicou no Conjur, salvo engano. E ele diz o seguinte: alterações legislativas são muito importantes, ainda mais um sistema, né, alvo de tantas críticas, mas elas são muito importantes quando bem maturadas, e esses PLs não foram, né, um período de pandemia, será que os trabalhos foram suficientes para levar esses 2 PLs? E a reforma legislativa é importante quando ela vem realmente reestruturar um sistema, não fazer uma alteração pontual aqui e outra ali que não resolva problemas importantes constatados na aplicação do processo coletivo. Então, o PL ele vem mais como uma emenda, tirando um pouquinho da garantia do grupo nesse tema da coisa julgada, e não realmente para tornar a tutela coletiva mais eficiente no Poder Judiciário brasileiro. Então, quando eu escuto as pessoas falando, quando eu olho o PL, eu tendo a me alinhar a essas críticas, respondendo a pergunta da Suelen. Acho que a reforma seria importante. Professora Ada, né, saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, ela participou muito de PLs para reformar o processo coletivo, mas para trazer maior produção de resultados. Mas esses PLs, acho que o que mais andou e o que mais trazia reformas era o PL 5139, mas foi engavetado. Então, assim, não sei até que ponto esses PLs vão trazer realmente resultados esperados na tutela de direitos coletivos. Perfeito, a Sueli até respondeu, obrigada. E, professora Bianca, antes da gente encerrar a nossa fala aqui e trazendo um pouco mais sobre a questão do processo coletivo, seus impactos, a gente poderia fazer um comparativo com algum outro sistema, né, ou algum outro ordenamento jurídico que tenha essa semelhança conosco em processo coletivo? Ou a gente não teria como, por exemplo, eu queria comparar o Brasil com algum país, onde poderia ir, já que, sei lá, eu tenho uma falta de uma interpretação em relação a tal coisa, a gente poderia ter esse incentivo para o direito comparado? Eu sou uma entusiasta do direito comparado, né? Acho bastante importante. Na minha vida acadêmica, eu tento fazer direito comparado, e é um tento, porque realmente é muito difícil. Mas no processo coletivo acontece algo curioso. Os estrangeiros, os pesquisadores estrangeiros, vêm para o Brasil estudar o nosso processo coletivo. Porque eu até conheci na faculdade, né, no Arco São Francisco, um alemão, que com bolsa da Alemanha, ele ficou um tempo pesquisando, porque realmente o processo coletivo, da forma como construído pela Lei da Ação Civil Pública, antes de todas essas emendas por medida provisória, e pelo Código de Defesa do Consumidor, né, dedinho da Ada, do caso Watanabe, do Nelson Nery Júnior, ele realmente é bastante evoluído, né, essa mudança da porta de entrada, da porta de saída, coisa julgada, legitimidade, representatividade adequada. Então, no processo coletivo, nós somos bastante avançados, apesar de todos esses problemas. Mas, com esses problemas, a nossa doutrina avançou muito. E a nossa doutrina também é estudada em razão desse avanço. Então, esses PLs que tentam minar o processo coletivo, essas medidas provisórias que minam o processo coletivo, acabam tirando, né, esse brilho do nosso ordenamento nesse ponto que é bastante admirado, assim. Então, olhando o processo coletivo, obviamente, a doutrina olha para o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, né, as class actions, mas mais para comparar mesmo, né, não falar que são semelhantes, porque não são, como a gente já conversou aqui nesse bate-papo. E, Paula, tem um outro ponto, acho que é importante mencionar, né, invertendo aqui os papéis, não sei se eu posso te fazer perguntas. Claro que você pode, o programa é seu. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que a gente conversou, né, de processo coletivo, já em outra oportunidade, como você mencionou, a questão das passagens aéreas. Porque no começo da pandemia isso foi o caos, e rapidamente nós tivemos uma regulamentação, não do Poder Judiciário, obviamente, mas foi da ANAC, não foi? Exato, uma resolução da ANAC. Da ANAC, regulamentando como se daria o ressarcimento, como não se daria. Eu tenho a impressão que isso diminuiu bastante o número de demandas individuais ou até coletivas para discutir isso. E aí vem o outro ponto, né?
Se eu tenho uma regulamentação preventiva eficiente dos órgãos de regulação do Estado, a discussão do judiciário não seria necessária, né? Litigância repetitiva. O que você acha, Paula? Eu também Eu acho. queria te ouvir um pouquinho e aprender um pouco. Eu fiquei muito tensa em relação a essa questão do consumidor na pandemia. Ainda temos várias questões de pessoas que ainda não conseguiram ressarcimento das suas passagens, porque muito embora a gente tenha tido essa regulamentação, o problema já tinha acontecido. Então, o mais urgente foi resolvido, que era trazer os brasileiros para cá, né, quem estava fora do país, e os estrangeiros voltarem para suas respectivas residências nesse momento pandêmico e tendo aí o apoio das empresas aéreas. Então, esse problema não via aí muito burburinho em relação a ações para resolver. Agora, mesmo tendo a resolução e a portaria, acho que é 925 que tratou sobre isso, que trouxe algumas mudanças para a questão do consumidor, e na parte de viagens, a gente ainda vê esse problema da prática. Então, elas têm um ano para ressarcir esse consumidor. Então, eu acho que está meio em stand-by essa questão, porque ele vai cumprir um ano agora, em março, e aí eles vão ver se realmente isso vai ser cumprido. Então, talvez a gente veja esse impacto logo mais. Ou talvez prorroguem, né? Porque a gente ainda está naquela situação, né? Exatamente, ou talvez prorrogue. Mas eu ainda acho que vai ter esse impacto. De pouco, algumas pessoas já vieram até me procurar. Falei, calma, eles têm até um ano para ressarcir. Não, mas é que não me respondem, não isso, não aquilo. E eu acho que realmente a gente ainda está nesse momento turbulento, como a professora Bianca mencionou no começo, a gente não. Infelizmente, não temos como saber o que vai acontecer, né, no dia seguinte, no momento pandêmico. Mas acho eu que a gente vai ter esse aumento logo em seguida, quando, se não tiver nenhuma mudança legislativa nesse sentido, dos consumidores aí insatisfeitos na resolução dos seus problemas de viagens aí desmarcadas, etc. E vamos ver como que isso vai ser resolvido. Mas eu acho que vai, talvez, eu acho, né, momento como é momento medial, acho que talvez vai aumentar logo mais. E aí isso traz uma outra discussão bastante delicada, né, Paula? Quando o consumidor, o cidadão, ele só consegue resolver através do poder judiciário, o acesso à justiça a gente sabe que ele tem inúmeros óbices, né? Então, acesso ao advogado, defensoria pública não tem em todo lugar, as informações jurídicas mesmo, né? Então, isso fica concentrado numa determinada esfera da sociedade, isso passa a ser um outro problema bastante relevante também, né? Com certeza. Eu acho que é exatamente pensar o acesso à justiça para além do próprio processo e um juiz decidindo. Eu acho que essa é uma provocação muito importante de se fazer, porque eu vejo também em várias discussões, mas também na ideia do processo coletivo, mas será que isso vai ser uma violação a meu acesso à justiça? E, em realidade, né, não tem nada a ver essa questão de, nossa, porque vai ter uma decisão única para uma coletividade, em realidade pode ser o melhor momento e ter impacto social, que é o que a professora Bianca defendeu no começo da conversa, mas pensar também que não é só tendo o poder judiciário como acesso à justiça, vai muito antes, né, de chegar ao poder judiciário. Primeiro eu preciso saber dos meus direitos, né, para poder falar que eu estou pensando em um acesso à justiça. Muitos dos consumidores não têm a ciência do que eles podem fazer, né, em relação a essa questão da pandemia. Fora os contratos, né, que foram desfeitos, casamentos, nossa, duas colegas iam se casar no passado, e aí iam poder casar, né? Não teria como fazer a festa, e não estavam conseguindo aí o ressarcimento do valor. Eles não estavam nem pedindo nada, eles só queriam o valor porque não ia acontecer a festa. E aí uma briga consumerista nesse sentido. Então, realmente, acho que é um grande problema, é a questão da saúde, principalmente, e aí a professora Bianca trazendo exemplos, né, do impacto do processo coletivo no âmbito da saúde, mas o direito do consumidor também sendo impactado muito, e aí, coletivamente, precisamos de uma resposta. E aí, eu acho que esclareceu muito a nossa conversa hoje, professora. Eu acho que a conversa do processo coletivo ela é sempre para colocar as discussões nos seus respectivos espaços. Não alcançamos, né, conclusões definitivas, esse tema está sempre em construção, projetos de lei querendo discutir isso, o tema é sempre bastante complexo, mas acho que o espaço é importante para a gente consolidar e separar os temas.
Com certeza, e foi super didático, acho que veio desde conceitos, né, até a questões práticas do processo coletivo, que é justamente essa ideia, quem é do direito, quem não é do direito, entender um pouco mais essa visão jurídica, e a partir, né, porque é o espaço de mulheres para mulheres. Então, professora Bianca, quem está nos ouvindo no podcast, ou quem está vendo a gente no YouTube, ela tem Instagram, né, professora Bianca Richter. Sigam ela, porque ela traz ali várias dicas, trata sobre temas, sempre quando tem alguma notícia relacionada a processo civil, a professora Bianca traz, ela comenta, então eu acho que isso é um incentivo, porque eu gostaria de ter tido a professora Bianca em processo civil na minha vida, de verdade, porque, olha... Obrigada, Paula, querida. Mas eu fico à disposição mesmo no Instagram para tirar dúvidas, para os debates, eu sempre tento responder. Com certeza. Então, professora Bianca, eu só tenho a agradecer pela disponibilidade do seu tempo, agradecer por você aceitar e ser a primeira entrevistada em 2021, trazendo aí esse tema super importante para a sociedade. Espero recebê-la aqui novamente. Quem estiver nos ouvindo, vocês com certeza terão a professora Bianca aqui novamente explicando temas de processo civil, descomplicando o processo civil. Acho que a gente vai ter colocado isso como o nome, Descomplicando o Processo Civil. Adorei o título, Paula. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa e abraço a todos e a todas que ouviram aqui nosso diálogo. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Muito obrigada, professora Bianca. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.